Boa noite, minha gente. Deus nos abençoe nessa proposta de estudo, de reflexão. Eu separei para nós o tema da hipocrisia. Acredito que foi anunciado antes, ou deve ter no jornal, alguma coisa assim, né? Para quem não estava sabendo, bom, então está anunciado. É a nossa proposta de reflexão na noite de hoje. Fique à vontade para conversar comigo, quiserem fazer perguntas, colocações, discordâncias. Espaço de movimento espírita é para isso. A gente faz essa troca de ideias e a gente vai se acrescentando, vai enriquecendo. Tudo bem? É joia? Prometo ser educado para conversar com você. Geralmente sou, né, Eduardo? Eduardo me conhece de menino, né, por assim dizer. Gente, por que abordar esse tema? Para mim tem um motivo principal, que teve um sujeito que deu muita ênfase nesse conteúdo, destacou muita reflexão sobre isso. Como é um sujeito que a gente considera importante, eu acredito que é uma reflexão que é válida para nós. Esse sujeito é chamado Jesus, lá de Nazaré, lá no Oriente Médio. Jesus, a gente tem conhecimento da vida dele através das narrativas que a gente chama dos evangelhos. 4 evangelhos foram ao longo da história aceitos pela Igreja Católica Apostólica Romana, são chamados evangelhos canônicos, tem lá Mateus, Marcos, Lucas e João, mas sabemos nós hoje, através das pesquisas historiográficas e arqueológicas, que muita gente escreveu sobre Jesus. Então, na verdade, você tem vários evangelhos, cada um deles com uma visão diferente. Jesus não escreveu nada, tudo que a gente sabe da vida dele é através do relato de outras pessoas. Naturalmente, cada criatura faz uma leitura da vida de Jesus e narra segundo a sua própria lembrança ou as suas entrevistas. Ao que se consta nas pesquisas até os dias de hoje, nenhum evangelista escreveu enquanto Jesus estava entre nós, que torna o processo ainda mais de puxar pela memória do que acompanhar e no mesmo dia, sei lá, de noite você vai escrever o que aconteceu. Ainda assim, a gente percebe que há algumas semelhanças nessas narrativas e elas deixam a passar, de fato, a impressão de que esse sujeito Jesus, ele de fato pode servir de guia, de modelo para nós, porque ele tem um comportamento que não é comum. É um comportamento que é muito mais amadurecido, moralizado, diferente daquilo que a gente está acostumado. Independente de qual seja o narrador, a gente percebe isso. De fato, tem um sujeito ali que é bastante extraordinário no sentido do comportamento, da fala, da moral. Tudo que a gente observa na vida dele é bastante diferente daquilo que a gente está acostumado, inclusive nos dias de hoje. Tá legal? Aliás, eu acredito que se Jesus encarnasse entre nós nos dias de hoje, nós faríamos coisas semelhantes com ele. Tá? Porque ele não se adequaria a viver segundo certos parâmetros que são dominantes no mundo nos dias de hoje. Tá legal? Inclusive se envolvendo com pessoas que são marginalizadas pela sociedade. Esse Jesus, que é uma figura extraordinária, que nós temos as narrativas dos evangelhos, a partir delas que a gente constrói interpretações, é o Jesus que para o Espiritismo vai ser eleito como o guia e modelo da humanidade. Se a gente consultar o Livro dos Espíritos, que é a obra que dá origem à doutrina espírita e que basicamente é o resultado da conversa mediúnica de Kardec com os espíritos através da psicografia, ou seja, através das mensagens escritas, Allan Kardec faz mais de 1000 perguntas e aqui na edição definitiva está numerada como 625, é onde os espíritos dão essa resposta para Kardec. Ele já vem desenvolvendo um raciocínio, ele está abordando sobre as leis de Deus, ele vem falando sobre os profetas e tal, assunto que ele vai resgatar no Evangelho segundo o Espiritismo, caráter dos verdadeiros profetas, e aí, então, conduzindo esse pensamento, ele faz uma pergunta que é bem direta. Qual é o espírito mais perfeito que já passou pela Terra que pode servir ao homem de guia e modelo? Interessante porque na pergunta dele é alguém que a gente precisa conhecer para servir de referência, porque se eu não conheço não pode ser minha referência, não é? E alguém que cumpre esse duplo papel, guia e modelo. Guia é aquele que conhece os caminhos
e nos aponta quais são os melhores, ou vem dizer o que é que nós encontramos nesses caminhos. Esse é o papel do guia. Modelo é aquele sujeito que apresenta uma virtude ou um conjunto de virtudes, que é o caso de Jesus, que ele pode servir de, vamos dizer assim, meta, a utopia. Aonde eu quero chegar desenvolvendo as virtudes? Aí a gente olha para Jesus. A ideia do pleno desenvolvimento da evolução é ser amoroso de maneira semelhante ao que Jesus é, por exemplo. Sabe essa ideia? Isso é servir de modelo. Claro que nós somos modelos uns dos outros, mas somos modelos bem limitados, por causa ainda a gente está mais para o início desse processo evolutivo do que alcançar ainda grandes desenvolvimentos em virtude, em sentimentos, em comportamentos. Mas claro, a gente tem algum referencial. Mas tem um referencial grande fora de nós, aquele que pode ser modelo para os espíritos, sim. E a resposta no original francês está assim: vede Jesus. Tem esse verbo, ou seja, observar esse Jesus. Para a doutrina espírita, isso é muito claro. Allan Kardec percebe isso à medida que ele foi desenvolvendo o seu trabalho de diálogo com os espíritos, e quando ele entrou nos assuntos morais, que Kardec perguntou de tudo um pouco, até porque a gente tem uma dimensão que é, vamos dizer assim, científica da doutrina espírita. Aliás, o próprio Kardec define o espiritismo como uma ciência que vai lidar com os espíritos, não é? Mas ele percebe que sempre quando o assunto envolvia discursos morais, ele percebia que, na essência, a moral ensinada pelos espíritos se assemelhava de maneira muito forte com a moral ensinada por Jesus. A tal ponto ele percebe isso, que já no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem dizer que, no fundo, dizer moral espírita e moral cristã é, no fundo, dizer a mesma coisa, com palavras diferentes. Mas é claro, a gente fala de moral cristã porque houve todo um processo histórico de construção dos cristianismos, né? Das igrejas, aquela coisa toda, com seus benefícios e com seus malefícios. E a doutrina espírita estava surgindo ali naquela época. Mas quando a gente olha para os ensinamentos morais dados pelos espíritos através do trabalho de Allan Kardec, a gente percebe que essencialmente eles falam a mesma coisa. Não que os espíritos substituam Jesus, pelo contrário, o tempo todo eles fazem também a referência de que o grande mestre, o grande modelo é esse sujeito Jesus. A gente pode adotá-lo como uma referência de segurança, né? Sem decepções, né? Totalmente garantida ali. Ora, à medida que a gente pensa, então, que a moral espírita faz uma referência a Jesus como a grande autoridade, isso implica para nós, minha gente, que quando nós vamos fazer as nossas considerações morais diante das situações que a vida nos oferece para o nosso crescimento espiritual, nós temos que partir desse patamar, desse entendimento, desse material, desse conjunto de ensinamentos de Jesus para construir as interpretações sobre aquilo que nós vivemos e também para construir uma leitura daquilo que nós devemos fazer em alguma situação. Vejam vocês que a moral de Jesus não é uma moral no sentido prescritiva. Jesus não está preocupado em passar normas, que é mais modelo Antigo Testamento, por exemplo. Só se olhar os 10 mandamentos. Mandamento é uma máxima moral. Tem que fazer ou não pode fazer, mas está listado. É isso, isso e aquilo outro. Quando nós observamos em Jesus a maneira como ele resolveu conversar conosco, aí já é um outro modelo, até porque ele nos convida a sair da infância espiritual. Então ele parte das situações que a gente vive, então ele não constrói nada artificial. É a mulher que trai o marido, né? É uma festa, é um casamento, é um problema de pagar imposto. Jesus participa daquilo que nos aflige, ou seja, do nosso cotidiano, e a partir disso ele vai construindo as suas máximas morais. Então, aquilo que ele fala vale para aquele contexto, mas se a gente vê algum juízo, a gente percebe que pode extrapolar aquele ensinamento para um contexto que é mais abrangente. E claro, Jesus também se utilizou de uma grande ferramenta didática com alto poder de sobrevivência, com menos interferências históricas, que são as parábolas.
como ela tem uma dimensão muito simbólica, narrar a história é lidar com simbolismo, à medida que a gente amadurece, a gente é capaz de se apropriar de maneira ainda mais inteligente desses simbolismos e utilizar isso de maneira melhor também. Então tem esse conjunto de parábolas. Mas para a doutrina espírita, então, concluindo esse raciocínio inicial, Jesus é um modelo de moral, tanto na pessoa dele quanto aquilo que ele nos ensina, com a vantagem de que Jesus é muito objetivo também. A gente não tem que ser literato, a gente não tem que ser um máximo de inteligência. Jesus coloca as coisas de maneira bem direta para nós, né? Então, basta a gente pensar um pouco, ter algum juízo, a gente consegue perceber o que ele quer dizer para nós. Ora, se esse Jesus é adotado como modelo, como referência, tudo aquilo que ele fala, então, tudo aquilo que ele vive, tudo aquilo que ele orienta no sentido de vida moral, se nós o elegemos como guia e modelo, a gente precisa levar a sério tudo isso que ele coloca para nós. Chama a atenção de vocês que, quando a gente olha para as narrativas, para os evangelhos, na maior parte das vezes nós temos um Jesus que é muito acolhedor. Vocês já devem ter reparado isso. Todas as pessoas que manifestavam algum interesse na mensagem, ou na presença dele, ou na cura que ele poderia oferecer, todas as pessoas eram muito bem acolhidas, se sentiam amadas, respeitadas, valorizadas. Estão de acordo? Que causava espanto e muita gente presa a formalismos. Uma mulher que chega chorando a seus pés e as pessoas ficam sem jeito, porque não estavam acostumadas com manifestações sentimentais espontâneas. Isso mexe com a maneira como as pessoas organizavam a sua vida. Jesus é acolhedor. O mesmo Jesus que algumas vezes soube ser viril também. Jesus que expulsa os vendilhões do templo, que lida com os obsessores ou chamados espíritos imundos no linguajar da época de maneira enérgica, traduzindo a sua ordem, porque espírito superior, a sua autoridade irresistível, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos. E é o mesmo Jesus que, dentro desse comportamento enérgico, quando ele entendia que era adequado, é o Jesus que condenou enfaticamente, repetidas vezes, a hipocrisia. Por isso que eu chamo a atenção de vocês. A gente raramente vê um Jesus, ele está lidando com adultério, chama as pessoas à reflexão, todas as partes envolvidas. Tem um problema de impostos, tem um problema de raiva ali na família, tudo Jesus está chamando para dialogar. Já repararam isso? Mas no que se refere à hipocrisia, não tem meio termo. Ele não admite. Já repararam isso? É a minha leitura, pelo menos, do Evangelho. Convido vocês a fazerem as suas interpretações também. Naquilo que se refere à hipocrisia, não tem conversa. É condenação direta, sem meias palavras, sem selecionar, sem contar a história. Ele é direto, ele é objetivo, ele é enfático. Isso, por exemplo, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 23. São passagens famosas que são 8 condenações em sequência, se eu estiver lembrado bem, que começa assim, vejam vocês: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha a maneira como ele está se dirigindo. Isso não é nada acolhedor, não é nada doce, vocês estão de acordo? Sabe quando a mãe fica muito, muito brava com a criança? Ou quando alguém fica bravo com você, chama você pelo seu nome completo? Isso aí... Falou Gabriel Lopes Garcia, você, né, já... Ou vamos conversar em casa, sabe aquela coisa? Você já sente que... Não é assim? Vai ser em outro nível ali, né? Couro vai comer, não é assim que a gente fala? E é um Jesus assim. Não aconteceu nada, repara, nas narrativas assim, não tem nenhuma situação não. Jesus toma da palavra e começa a enunciar condenações ao comportamento hipócrita. E usa de 2 grupos bastante conhecidos da sociedade ali na sua época, que são os escribas e os fariseus. E olha as palavras dele: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dá nome aos bois, as pessoas, melhor dizendo, e diz qual é o comportamento condenável. E aí, senta a marreta 8 vezes seguidas.
É daqui que a gente vê, por exemplo, ele comparar com raça de víboras, sabe essa coisa? Olha que palavras, que expressões enérgicas, fortes. É daqui dessas condenações que a gente recebeu como herança a ideia daquela imagem, que é perfeita para ilustrar a questão da hipocrisia. Sepulcros que são caiados por fora, você dá aquela tinta branca ali por fora do túmulo, mas por dentro está podre. É dessa sequência que vem essa imagem, que é uma imagem forte, que é uma imagem parecida com o do copo. De que adianta limpar o copo por fora, se por dentro ele está sujo? Então Jesus usa de imagens muito enérgicas também, ele é muito viril nisso daqui. Minha gente, nós temos que pensar, um Jesus que acolhe, que fala de amar, que fala de perdoar, se dá o trabalho, porque eu fico pensando o seguinte: se Mateus registra isso, independente de ter sido o próprio Mateus que tenha registrado, se no Evangelho de Mateus tem um registro disso, numa sequência de 8 parágrafos, de admoestações, isso é alguma coisa que chamou a atenção daquelas pessoas na época. Você está acostumado a conviver com essa, e de repente ele solta uma dessas. Como tem muita gente que fica espantada com Jesus expulsando os vendilhões do templo. Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes ao longo da história nós criamos interpretações românticas do processo religioso, criamos interpretações açucaradas daquilo que Jesus representa nas nossas vidas. E a gente vive religião melada, que não produz nada de útil, mas apenas pieguismo, sentimentalismo, que não nos leva a melhorar em absolutamente nada. Claro, se eu estou nessa visão romântica, sentimentalista, e eu me deparo com Jesus que está mostrando que se deve combater o mal, esse tipo de mal, de maneira enérgica, claro, as pessoas ficam assustadas, porque não é o modelo que elas se acostumaram, mas é o exemplo que está sendo dado pelo guia e pelo modelo. Ninguém está inventando isso. Na questão da hipocrisia, sim, Jesus condena enfaticamente. Ora, nós precisamos pensar, porque esse espírito que nós respeitamos, que reconhecemos dele uma autoridade moral, que nos serve de referência segura, porque ele está insistindo nesse aspecto? Quando a gente vai discutir sobre esses grupos que conviviam com Jesus, várias vezes os fariseus aparecem, já repararam isso? Não só aqui nessas passagens, de outras vezes tem um fariseu veio, fez tal pergunta, quis isso, aquilo outro. E aí quando a gente olha essa passagem específica do ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pode parecer, poxa, mas será que rolava ali, né? Jesus tinha uma diferença com os fariseus e tal? Era alguma coisa particular? Claro que não, porque se a gente elege ele como mestre moral, mesquinharia é coisa nossa. Nós é que temos implicâncias, nós é que temos dificuldade de conversar, nós é que temos dificuldade de entendimento, nós que viramos a cara uns para os outros. Isso é nosso. Ele está sendo adotado como mestre de Jesus, porque se ele fizer isso, então, bom, não tem utilidade ele ser meu mestre. Não é o caso. Jesus toma os fariseus porque eles são um exemplo típico daquilo que acontece desde antes da época de Jesus e continua acontecendo até os dias de hoje, que é o religioso fanfarrão. É o religioso que gosta do comportamento de exibição, mas não tem nada dentro dele de relevante. É tudo uma questão de casca, de aparência. Isso, minha gente, se Jesus está condenando de maneira enfática, a gente tem que pensar na nossa vida. Nós não estamos aqui para fazer cena para as outras pessoas. Nós estamos aqui para crescermos, para amadurecermos, como pessoas reais, como pessoas humanas. Estamos lotados daquilo que chamamos de defeitos, temos dificuldades, estamos na batalha para tentar ajustar nessa encarnação. Na generalidade, esse é o nosso retrato. Eu não sei da sua evolução, né? Não está marcado na nossa testa se você está muito acima ou da média, eu não sei, estou falando a generalidade. Porque senão o que acontece? Essa é uma discussão muito interessante que eu travo com alguns amigos de movimento espírita. A gente pode transformar as situações de reflexão espírita em situações falsas, porque a gente se matricula em escola de santidade. Porque a gente quer discutir muitas vezes os assuntos no nível que a gente está longe de conseguir abordar, ao invés de trazê-lo no nível que a gente dá conta. Quer ver um exemplo disso?
Fala num grupo de estudos espíritas que você não perdoa alguém da sua família. Vai começar um discurso em cima de você, não vai? Porque é fácil a gente falar quando o sentimento é do outro. Vai viver aquilo ali. Porque a cobrança surge, isso é típico dos grupos, comportamento de patrulha. Mas como assim? Você é espírita, faz uma coisa como essa e tal? Antes de ser espírita, eu sou um espírito em evolução. Veja, eu não estou defendendo que a gente não faça nada com relação à mágoa que eu tenha com outras pessoas. O que eu estou chamando a atenção é que se a gente confiar num discurso de santidade que a gente não alcança, o resultado é óbvio. Ou a gente vai para a máscara, ou a gente vai para a desistência. Porque é incompatível. Ninguém aguenta sustentar isso. Muitas pessoas vão passar anos fazendo isso. Jesus está chamando a atenção do comportamento hipócrita através dos fariseus, porque no ambiente religioso, onde geralmente se discute sobre moral. Não quer dizer que seja apenas nos ambientes religiosos que nós somos ou nos comportamos de maneira hipócrita. Mas como é um ambiente onde historicamente acontecem as discussões sobre moral, é o terreno mais fértil para a manifestação desse comportamento. Não estou aqui numa cruzada contra a religião, mas quero chamar a atenção de vocês que não podemos ter uma visão tola, inocente daquilo que nós viemos fazendo ao longo da história, também através das religiões. Ok? Claro, merece estudar a parte, religião, benefícios, malefícios. Vejam o comentário de Kardec sobre os fariseus que nos ajuda a pensar. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de chegar a seus fins do que objeto de fé sincera. Da virtude, só guardavam a ostentação e as exterioridades, embora exercessem com isso grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Essa a razão porque eram muito poderosos em Jerusalém. São comentários de Kardec que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem interessar, Kardec também comenta sobre os outros grupos sociais típicos quais Jesus conviveu. Vejam, os fariseus representam um comportamento característico. É isso que Jesus chama a atenção. É um indivíduo que tem excessivo ardor religioso. Tudo nessa vida, minha gente, onde nós somos muito exagerados, seja como causa, seja como ataque, provavelmente revela uma carência da nossa parte. Isso é fácil, não está só no ambiente religioso. Vejam vocês um exemplo muito atual. Indivíduos que são extremamente agressivos, engajados, através do Facebook especialmente, que hoje é o que se chama de engajar, contra aquilo que genericamente chamam de corrupção, indivíduos excessivamente agressivos, isso provavelmente são indivíduos corruptos. Vira e mexe, a gente vê essas notícias, indivíduo, aí quer que entre o grupo tal, é contra o outro grupo político e tal, aí vai ver, é o sujeito que é funcionário público, dá a dedada, some do lugar, vai ganhar dinheiro na iniciativa privada, volta, bate o ponto no final. Mas é um combatente ardoroso contra a corrupção, isso, aquilo outro. Quanto mais nós ardemos em alguma coisa, provavelmente esconde uma carência da nossa parte. Nós temos que pensar sobre isso. Porque se a gente ficar muito preocupado em desenvolver a aparência de virtude, é um comportamento farisaico. Nós não precisamos disso para as nossas vidas. Essa é a questão. Na verdade, isso é um peso totalmente desnecessário. Porque nós já carregamos as nossas próprias dificuldades. Carregamos várias culpas, porque a gente ainda não aprendeu isso, de que culpa não gera resultado nenhum na nossa vida. Responsabilidade, sim, são coisas diferentes. A gente já se carrega na vida, que é uma coisa que a gente ainda está aprendendo a viver de maneira mais leve, que, aliás, Jesus convida isso, inclusive, dizendo que o fardo dele é leve, que o jugo é suave, mas parece que a gente não escuta isso com muita atenção.
Veja, a hipocrisia cai nesse ramo. Como que a gente pode manifestar a hipocrisia no ambiente religioso? Fingindo virtudes, fingindo ser uma pessoa que a gente não é. Gente, isso é terrível, e aí fica chato, porque o ambiente fica artificial. Por isso que eu falei da escola de santos, santos que não existem. Somos nós pessoas. Quando a gente fala de perdoar, cada um de nós tem capacidades diferentes, tem situações diferentes, tem pessoas que a gente lida melhor, a gente esquece melhor, tem outras que é um processo. Por isso eu penso que muitas vezes, quando a gente discute perdão, eu penso naquele nível mais básico, sabe? Se eu nessa vida não me vingar de ninguém, sinceramente eu acho que eu estou fazendo um avanço. Porque outras vezes eu estava tirando os outros do precipício, eu estava fazendo intriga de bastidor, era isso que eu estava fazendo. Quando eu digo eu, estou dizendo todos nós, tá? Não se sinta excluído, não. Tá? Era isso que a gente fazia, se é que não fizemos ainda hoje. Quantas vezes a gente não tem desejo de se vingar dos outros? A gente não faz, sei lá, não tem oportunidade, não tem contexto, a gente não faz. Ou então porque a gente escuta um discurso moral, aquilo bate na gente, reflete um pouco mais, mas o desejo ainda existe. Ou a gente fica satisfeito em ver a desgraça de quem a gente não gosta. Eu pelo menos sou assim. Não sei se vocês já atingiram uma santidade melhor do que eu. Somos nós. Adianta fazer pose de virtude? Com isso não quero cair no extremo oposto, que é o cinismo. Olha como viver é desafiante. O cinismo é quando a gente tem os defeitos, tem os comportamentos inadequados e os assume de maneira debochada, como se não fosse nada demais. Que é o que a gente assiste muito hoje em dia, por causa dos nossos programas políticos, com relação a preconceito e discriminação. As pessoas acham que é engraçado falar que são racistas, que são homofóbicas, e qualquer convite para que elas se eduquem, para que modifiquem esse comportamento, elas vão dizer, vão acusar genericamente de politicamente correto. Isso é cinismo, porque a pessoa quer se permitir, por causa dos contextos, assumir comportamentos de discriminação. Então ela diz que não é hipócrita não é, mas é cínico, que é tão ruim quanto ser hipócrita, que é assumir que faz errado como se não tivesse nada demais, e tem sim. Mas Jesus estava condenando a hipocrisia. Eu sou hipócrita quando quero aparentar virtudes que não tenho, ou no nível que não tenho. Como é que eu vejo isso em centro espírita? Falsa modéstia, por exemplo. Você vai lá, chama uma pessoa, vamos participar do trabalho e tal. Mas quem sou eu? Aquela coisa de humildade, se arrasta no chão para dizer que é humilde. Para, se o senhor está chamando, vai trabalhar. Como é que eu vou crescer se não através do trabalho? Está trabalhando justamente porque é uma oportunidade de crescer. Para com isso. Isso não é humildade, você querer aparecer para os outros. Não, você tem capacidade, vamos lá. Não tem necessidade disso, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, no movimento espírita, que se referem a elas mesmas, já vi várias vezes, eu, o menor de todos. Eu já viro assim, os olhos na hora, que me entedia, sinceramente. Se eu sou o menor de todos, eu tenho necessidade de falar isso para os outros? Gente, a humildade é a virtude que não se anuncia. A humildade é a virtude que não fala de si. Geralmente os indivíduos que são humildes, os outros que têm que dizer, nossa, mas o fulano é tão humilde. Porque ele é humilde e pronto, a humildade não se anuncia. Começa com essas conversas, eu sou o menor irmão, sou irmão pequeno e tal. Como diz o outro, eu começo a vomitar arco-íris, já viu a figura? Porque é uma falsidade desgraçada. Isso envenena as discussões do movimento espírita. Porque a gente deixa de falar com pessoas, porque a criatura que age assim sempre tem os desavisados, que acham bonito, que ficam impressionados, que formam grupos, começam a seguir, idolatrar essa pessoa. E as desgraças surgem, porque a máscara vai cair. Se não cai enquanto está encarnado, cai desencarnado. E aí aquele susto e tal. E se nós abandonamos essa virilidade da criticidade, nós entramos em problemas. Então Jesus está certo em ser viril conosco. Não é exatamente o nosso tema, mas veja o problema da gente abandonar isso. Vamos observar um caso público famoso hoje em dia no Brasil. Caso do médium João de Deus. Parte dos problemas envolvidos naquela situação tem a ver com esse comportamento de idolatria, de tratar um sujeito que é um João, literalmente, que se apelida de Deus e as pessoas aceitam. O resultado a gente está vendo o que acontece.
Não estou invertendo as responsabilidades, atenção, ele é o responsável pelos crimes, todos eles, especialmente os crimes de assédio contra as mulheres, que é inaceitável. Estou dizendo do comportamento das pessoas em seguir e tal. Aí quando o sujeito cai às máscaras, as pessoas ficam perdidas. Por quê? Não buscam centrar a vida em si, no que sente, no que pensa, no que pode, mas estão sempre buscando um referencial externo. Não há necessidade disso, né? Quantos não saíram até para defender a criatura, fizeram passear, estavam defendendo? Você vê, a pessoa perdeu completamente o endereço de si mesma, perdeu a noção do ridículo. Como a gente vê as pessoas defendendo qualquer político de qualquer viés, independente do que a pessoa faça de errado, a pessoa perde o endereço de si mesma. É fanatismo isso. Ora, a hipocrisia é um dos mecanismos que leva ao fanatismo. Porque a hipocrisia, qual é o grande problema? É o fingimento, é a teatralidade. O indivíduo pode fingir tanto que ele começa a acreditar que é o que na verdade ele está fingindo ser. E aí só a vida, com as suas lições dolorosas, é capaz de sacudir o indivíduo o suficiente para que ele desperte, para retirá-lo daquilo ali. Gente, quantos casos não conhecemos das narrativas mediúnicas? O sujeito que chega no mundo espiritual e se dá conta, olha, é muito bonitinho você lá, você fez cenas, fingiu isso, seu teatro morreu ali mesmo na Terra. O mundo dos espíritos não tem encenação. Acaba com isso. A questão é, nós não precisamos ser tolos de passar uma encarnação fingindo para levar susto no mundo espiritual. Não tem a menor necessidade disso. A gente observa André Luiz, que é um espírito mais conhecido, tá agarrando toda hora, espírito mais conhecido por causa das suas narrativas e tal. André Luiz escreve o livro Nosso Lar, o livro de estreia dele. Um dos grandes espantos dele é estar na região, primeiro que ele nem tinha sido educado para a morte. Então ele primeiro nem sabe que ele morreu e tal. Depois ele não tem ideia por que ele está no meio de sofrimento. Porque quando ele vai lembrar da vida dele, que lembrança que ele faz? Que leitura que ele faz? Que ele era uma pessoa boa, dedicada à família e tal. Quando ele está já no que eles chamam da colônia de Nosso Lar, começa a fazer as reflexões, ele começa a ter um olhar mais honesto sobre a vida dele. De que ele fez nada demais na vida dele. Ele foi um bom vivan. Teve facilidade para tudo, facilidade para estudar, facilidade profissional. Ele foi médico, numa época que ser médico era muito mais difícil do que ser médico hoje em dia. Então, ele não fez nada de relevante na encarnação dele. Atendia algumas pessoas pobres de má vontade, quando atendia, que a funcionária que ajeitava e tal. Então, ele viveu para os prazeres medianos da vida, sem preocupações transcendentes. Mas a leitura que ele fazia dele não, era diferente. Tal. Aí que ele começa a amadurecer, não é bem assim. Deixa eu ser mais honesto olhando para mim mesmo. Isso é interessante porque eu vejo tanta gente hoje em dia falar que é cidadão de bem, pessoa de bem. Isso para mim virou até, sabe aquelas palavras que perdem o significado do uso rasteiro? Eu acho interessante que tem espíritas que são ardorosos em envolvimentos políticos, que falam isso, pessoa de bem, cidadão de bem. Eu falo, se é espírita, tem que apanhar 2 vezes, sabe isso? Porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um item, caracteres do homem de bem. Essa pessoa está afirmando em alto bom som que ela atende todos os requisitos do homem de bem que tem no Evangelho. Já leram essas características? Para quem não leu ainda, dá um confere lá. Quando você lê a primeira, você já é... Só um projeto de pessoa de bem. É muita coisa. Fala de caridade, e ser caridoso é agir totalmente desinteressado. Fala de não sentir inveja, de não sentir ciúme. Olha isso. Dentre outras cositas más. E aí tem gente espírita falando que é homem de bem só para brigar em política. O que a gente faz com essa pessoa? Chibatada de evangelho? Olha aí, 500 vezes até isso entrar. Está mentindo. Não é pessoa de bem. Não é. Tá? É óbvio que não é. Isso então, minha gente, significa hipocrisia. A preocupação de interpretar personagens, a preocupação de exibir religiosidade excepcional. Gente, isso cobra um preço.
Eu reparo, por exemplo, em algumas pessoas de movimento espírita, que é o nosso caso mais próximo, particular, pessoas que às vezes abrem mão de algumas coisas da vida e se doam excessivamente em atividades espíritas. Cada um regula suas vidas. Quando as pessoas enfrentam problemas em movimento espírita, porque eles têm, e tende a haver, porque é formado de gente, essas pessoas se sentem profundamente magoadas, porque elas dedicaram um tempo que às vezes elas queriam fazer outras coisas, abriram mão, cederam, mas a pessoa tem que pensar: por que foi que eu fiz isso? Por que eu abri mão de tal coisa achando que participar disso aqui me geraria santidade, por exemplo? Entender isso. Cada um tem que olhar para a própria vida, cada um tem o seu ritmo, tem os seus compromissos, etc. Mas é uma reflexão que eu vejo. Gente, frequência em centro espírita, com todo respeito, por si só não nos faz nada melhores na vida. Eu posso ser um excelente espírita sem frequentar qualquer atividade. Não estou desmerecendo, a gente está dentro do centro espírita, estou chamando a atenção para isso. Aqui é uma oportunidade ótima. Se eu quero, se eu estou aberto, se eu estou de realidade aqui. Do contrário, vai ser só mais uma convenção. Do contrário, muitas vezes, pode ser o sujeito que tem as dificuldades de vida, não quer encará-las e acha que o centro espírita vai entrar, vai cobrir esse buraco que tem na sua vida. E não cobre, porque as questões continuam. Então a gente tem que pensar sobre isso. E aí muitas vezes eu posso confundir, por exemplo, realizar um bom trabalho em movimento espírita com ser uma pessoa benevolente. Não necessariamente. Não temos que criar personagens, não há necessidade disso. Eu já reparei, às vezes, tem algumas discussões, algumas diferenças dentro do trabalho espírita. E as pessoas se propõem a colocar as diferenças para ver se chega no consenso ou aprender a lidar com o dissenso, porque isso faz parte da vida. E muitas pessoas ficam preocupadas, se negam a participar disso. Não, vamos rezar com a espiritualidade. Não, a gente tem que falar. Vai fingir que não existe essas questões, aí vai empurrando para debaixo do tapete. O problema é que quando isso explode, ele então explode. É violento, sai do controle, porque as pessoas não aprendem a falar de maneira mais honesta. Então nós devemos estar muito atentos a isso, já que Jesus faz essa advertência, a observar os nossos comportamentos, a ter cuidado para que a nossa vida religiosa, se a gente gosta de frequentar ambientes religiosos, que isso não vire uma encenação. Nós somos o que somos, e é isso. Eu acho importante também que a gente se posicione para outras pessoas que tentam fazer chantagem emocional conosco, pessoas que não são espíritas, que nos veem ou que lidam conosco na vida, falam assim: nossa, mas você é espírita, vai fazer isso que outro. Sou eu mesmo, e é a minha vida, não é a sua. Porque isso é chantagem emocional. A pessoa quer nos julgar, quer nos fiscalizar ou quer alguma coisa de nós e fica empurrando essa de que somos espíritas, sabe isso? Mas você é espírita e tal. Eu sou espírita e respondo para a minha consciência. E a minha consciência significa o meu diálogo com Deus, não é com você. Não aceitar chantagens emocionais também. Porque se a gente aceita, porque isso excita a nossa vaidade, a gente pode criar personagem de bom samaritano para fora do centro também. Aí desgraça de vez, minha gente. Sabe essa coisa assim? Fulano é bonzinho. A gente não está aqui para ser bonzinho. Sabe? Abandona esse personagem. O outro ficou decepcionado com fulano. Excelente. Excelente. Para desgraça para nós é viver em ilusão. Acreditar em ilusões. Ilusões de nós e ilusões dos outros. Que ótimo. Decepciona bastante. Porque agora vai lidar com a pessoa real. E isso é bonito. Quando a gente lida uns com os outros, conforme nós estamos, conforme nós somos, autenticamente. Porque amar, minha gente, tem a ver com isso. Quantas vezes nós temos dificuldades nas relações, porque a gente chama de amor aquilo que é só interesse, aquilo que é alguma forma de atração, não é? E aí quando as situações nos expõem, a gente tem dificuldade porque as máscaras caem, por exemplo. Fica mais difícil sustentar aquilo. Ora, mas é aí que surge o amor de fato. Isso é que é bonito. Amar implica amar o outro naquilo que ele é, não naquilo que eu projeto sobre ele. Claro, é muito mais romântico amar as projeções. Mesmo no sentido do amor, no sentido conjugal, por exemplo. Já viram isso? Os filmes chamados de comédia romântica, vamos dizer assim. Que eu quero dizer que eu gosto, inclusive, tá? Como uma pipoca e tal. Às vezes cai
um cisco no meu olho, essas coisas assim, né? Mas já viram como é que as coisas são construídas? São projeções de vida, né? Assim? Ou as histórias antigas que assim, foram felizes para sempre, já viram isso? É fácil falar isso quando não está observando no cotidiano, assim. Tem certeza? Né? Vamos acompanhar o depois ali daquela situação. Então, se a gente vai criando esses personagens, a gente cria dentro do ambiente religioso, leva ele para fora, leva para o casamento, leva para a família. A gente está preocupado em ser bonzinho na família, porque a gente frequenta alguma religião. A gente está preocupado em ser bonzinho. Conseguem perceber o que eu estou dizendo? Aí a gente fica hipócrita. Muitas vezes, claro, tem uns que são hipócritas voluntariamente, eles percebem que estão criando cena ali, que tem interesses, né? Mas muitas vezes a gente pode fazer e pode acreditar nisso. Não temos necessidade. Não estamos na vida para interpretar. Não digo com isso que na nossa atual fase, na maturidade que a gente apresenta hoje, a gente consegue ser íntegro e o mesmo em todas as circunstâncias. É claro que nós usamos máscaras. Nosso nível evolutivo é comum isso. Estou dizendo que na hipocrisia é uma máscara muito específica, muito particular. Claro, no nosso nível evolutivo não existe essa de sou 100% transparente. Eu não sou transparente nem para mim, ainda mais para os outros, é óbvio que não. Estou dizendo que a hipocrisia é uma máscara que ela é muito particular, muito específica, porque ela finge, ela é uma máscara proposital. A gente quer fingir ser algo. Gente, isso é uma necessidade psicológica nossa. A gente quer agradar os outros. A gente quer que os outros se agradem de nós. A gente quer ser bem visto. A gente quer ser querido nos grupos. Quer ser acolhido. A gente quer que os outros nos levem em alta consideração. A questão é, à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente começa a diminuir essa necessidade da aprovação alheia, do aplauso alheio, e começa a se concentrar mais na nossa própria consciência. Processo que rasga os séculos. Nós temos dificuldade, mas que precisamos construir. Essa teatralidade acontece muito no âmbito da comunicação. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vem discutir uma das bem-aventuranças, tem uma passagem aqui que é muito legal. Deixa eu achar aqui. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, que é onde acontece muita confusão, vocês concordam? O que significa ser manso? O que significa ser pacífico? Tem uma comunicação aqui que é atribuída ao espírito Lázaro, que se chama afabilidade e a doçura. Que no entendimento desse espírito, se o indivíduo é manso e humilde, isso se reflete na maneira como ele se dirige às outras pessoas. Ele faz umas reflexões assim: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as suas formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e as relações mundanas podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos existem cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, desde que nada as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro, quando falam pela frente, transforma-se em dardo peçonhento quando estão por detrás. Palavras do Espírito Lázaro. Fala se a gente não conhece essa situação que ele está comentando aqui conosco. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Eu acho ótimas expressões que ele escolheu aqui. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, além disso, sabe que se consegue enganar os homens pelas aparências, a Deus ninguém engana.
Então, vejam, os espíritos, aqui no caso exemplificado por Lázaro, condenam enfaticamente a hipocrisia numa dimensão importante, que é a comunicação uns com os outros. Adianta ter fala melosa? Falar de coisas bonitas? Não está sentindo. Eu lembro, por exemplo, de Francisco de Assis. Francisco de Assis chegou num ponto tal de identificação com tudo que é do mundo natural, ele falava: irmão sol, irmão lua, reza umas lendas aí que acalmava as feras e tal. Mas Francisco sente isso. Eu não tenho assim, para isso não, né? Essa cara de pau de virar e dizer: o meu irmão sol, não sei o quê. Eu não sinto isso. Eu não sou Francisco agora. Você nunca, você é o Gabriel, num projeto melhor, as próximas encarnações. Mas não é meu agora. Adianta a título de querer mostrar uma virtude, que eu amo os animais, tá mentira. Estou sentindo isso que ele está sentindo, né? Então repararam que ele comentou aqui? A maneira como a gente se dirige aos outros, isso é um desafio de estar encarnado. Porque quando a gente tem as limitações do corpo biológico, claro, motivos para estarmos encarnados, nós escondemos os nossos pensamentos uns dos outros. Claro que as nossas emoções e os nossos gestos entregam em parte aquilo que está dentro de nós. Na mais a face, as emoções, minha gente, cada emoção marca as fases de maneira muito particular. Tanto que há estudos na área da psicologia muito avançados com relação a isso. O que é mais curioso, que isso é tão biológico, que em todas as sociedades as emoções básicas se manifestam do mesmo jeito na nossa face em algumas expressões. Tá legal? De alguma forma, mas ainda assim a gente dá aquela invernizada, não é assim? A gente sorri amarelo. Não tem essa expressão? A gente pode forçar no sorriso, pode forçar lágrimas e por aí vai. Porque o pensamento está escondido. É isso que o Espírito está falando. Qual é o desafio de lidar no mundo espiritual? Acabou o corpo físico. Como que os espíritos se comunicam? Pelo pensamento. Gente, isso não é coisa de espírito superior, não. Isso é a condição normal de estar fora do corpo. Pelo pensamento. E esse eu detesto alguém, mas sou cheio de frufru. Aí no mundo espiritual como é que fica? Porque o pensamento está claro um para o outro. Um detesta o outro. Por isso que eu digo, eu participo de reunião mediúnica, para quem não sabe, toda semana. Eu prefiro, sinceramente, a maioria das vezes, conversar com o que a gente chama de morto, aspas, 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 né? Do que quem está vivo na maioria das vezes. Sabe por quê? Os mortos são assim, tão diretos que às vezes até assustam, assim. Quando não gosta mesmo, quer matar, quer perseguir, vou fazer suicidar, fazer isso e aquilo outro. Não tem, sabe, essa coisa? Eu não lido bem com fulano. Sabe? Mentira, detestam, tem ódio. Eles falam assim na cara dura, falam e fazem as coisas. Mas quando gosta também, Jesus, gosta com a força, gosta, protege, dá conselho. Sabe essa coisa assim? É mais autêntico, porque não tem ali a barreira do corpo biológico. Esse é um desafio para nós. Para que a gente esteja encarnado, já buscando uma autenticidade emocional, uma honestidade ao lidar com os outros, muito embora a gente não consiga ser transparente, a gente pode ser honestos com o meu próprio sentimento, honesto na maneira como me dirijo para os outros. Isso a gente é capaz de fazer. Que a gente vive de uma maneira confortável, seguindo inclusive as orientações de Jesus, que condenava a hipocrisia, e chegamos com facilidade maior de adaptar no mundo espiritual. Gente, um dos grandes problemas de ser hipócrita e chegar no mundo espiritual é esse. O sujeito esconde os seus comportamentos dissolutos. O sujeito finge muita coisa, chega no mundo espiritual, ele está reganhado para os outros, completamente aberto. E agora? Não, mentira, estou vendo. Não, mentira. Não adianta você falar isso, estou vendo. Sabe essa coisa assim? Que era um dos inconvenientes de conversar com Jesus. Para nós, para Jesus, nós éramos assim, como vidros transparentes, as emoções, as intenções. Já repararam isso em vários diálogos? Tem, se não me engano, se tiver lembrado bem, um jovem rico, não, eu quero te seguir, Jesus e tal. Vai lá, vende tudo que você tem. Vai lá, vende tudo que você tem e volta aqui e me segue. Aí ele não estava esperando. Mas Jesus não está conversando com o que ele está falando. Está olhando ali as intenções, os pensamentos dele. O
Sujeito que diz que ia seguir Jesus e tal, tudo bem, então me segue, pode começar agora. Veja bem que eu tenho que enterrar o meu pai, não sei o quê. Aí Jesus solta, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. A pessoa fica desconcertada. Nós não estamos preparados para isso. Vocês concordam? Nós não estamos preparados. Então não estou dizendo para a gente também confundir. Tá legal? Hipocrisia, minha gente, é diferente de mentira, ok? Tem situações na vida que é útil a gente mentir? Perfeitamente. A gente sabe disso. Que a mentira é até benéfica em certas situações. A gente tem que ponderar, analisar as coisas. É diferente, tá legal? A gente não está preparado para isso, mas a gente consegue ser sincero. Quando alguém está numa situação, fez isso, aquilo, outro, você gostou? Não gostei. Porque a gente confunde a sinceridade com a agressão. Então a gente fica zanzando entre o cinismo e a hipocrisia, perceberam? A gente fica zanzando entre esses extremos aí. Então aprender a dizer, não gostei, não me sinto confortável, a situação desse jeito me causa desagrado. Isso é difícil pra caramba. Primeiro para a gente fazer isso. Segundo, porque os outros geralmente não esperam também esse tipo de comportamento. Uma comunicação que seja assertiva, não violenta. A gente sai da hipocrisia e vive de maneira mais autêntica. Não é fácil, porque nós somos seres profundamente emocionais, sentimentais, porque tudo a gente leva no pessoal, porque nós somos dramáticos na maioria das vezes. Somos nós. É a partir disso que nós temos que nos construir quanto criaturas melhores. Eu gostaria de encerrar citando o depoimento de um espírito que consta no livro Céu e Inferno. Muito bom livro, minha gente. Livro do trabalho de Allan Kardec também. Tá legal? Esse livro aqui, ele é dividido em duas partes. A primeira parte ela é teórica, porque a doutrina espírita já tinha amadurecido o suficiente para isso. Allan Kardec faz exposições, considerações à teoria espírita sobre céu, inferno, purgatório, anjos, demônios, penas futuras, tudo isso ele vai abordar ali. A segunda parte é totalmente prática. Na segunda parte, Allan Kardec vai discorrer num capítulo sobre como é morrer. Se você está curioso de saber o que o Espiritismo diz que acontece durante a passagem, o capítulo chama A Passagem, muito direto. E depois são depoimentos de espíritos. Allan Kardec recolhe várias centenas de depoimentos, seleciona parte disso, está publicado, tem dezenas de relatos publicados aqui no livro Céu e Inferno. E Allan Kardec, como um bom educador, gosta de fazer um agrupamento didático. Então ele fala assim, esses aqui são espíritos suicidas, esses são os espíritos felizes, esses são os sofredores e tal. Então ele cria assim, umas categorias e agrupa ali as comunicações. Dentro disso que ele chamou de espíritos sofredores, tem um espírito que está chamado aqui de Clare, tá? Que traz algumas comunicações, que é de 1861, que uma pessoa que participava da reunião mediúnica conheceu encarnada, passa um breve perfil da Clare para o grupo e eles decidem evocá-la. Kardec tinha muito disso, para quem não sabe. Kardec chamava os espíritos para o diálogo, que é educativo para nós hoje. Tem muita pessoa em movimento espírita hoje em dia que fica com receio disso. Tudo depende das intenções, tá, minha gente? Numa das comunicações que Clare oferece, ela fala de maneira tão direta que põe a gente a pensar. Diz assim: falar-vos-ei da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. A moral humana a moral divina assiste a mulher adúltera no seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos e aberto vos será o reino dos céus. Finalmente, a moral divina aceita todo arrependimento, todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana rejeita aquele e sorri aos pecados ocultos, que diz são em parte perdoados. Cabe a uma a graça do perdão e a outra a hipocrisia. Escolhei espíritos ávidos de verdade. Escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e a tolerância que admite o mal, repelindo os soluços do arrependimento, francamente patenteado, só para não ferir o seu egoísmo e preconceitos. Arrependei-vos todos vós que pecais, renunciai ao mal e principalmente à hipocrisia, véu que é de torpezas, máscara risonha de recíprocas conveniências.
Então, é um espírito que está sofrendo no mundo espiritual, que está nos alertando para o problema de uma vida baseada na hipocrisia. Então, nós temos reflexões baseadas no ensinamento de Jesus, temos a orientação moral da doutrina espírita e temos exemplos dos espíritos dizendo para nós. Sabe aquela coisa do tipo, voltei para dizer, deu ruim, não façam isso, não dá muito certo, né? Busquem viver de maneira diferente, porque esse lance da hipocrisia é bonitinho, gera sorriso, gera aplauso dos outros, gera idolatria, isso tudo morre com o corpo e gera desgraça no mundo espiritual. Então, a questão da gente medir. A gente quer ter alguns anos de aplauso alheio fingindo, ou a gente quer viver desde agora com honestidade emocional, com autenticidade? Essa é uma escolha que pertence a cada um de nós, minha gente. Agradeço muita atenção, a paciência de vocês. Que esse Jesus, que nos chamou a atenção da hipocrisia, motive as nossas reflexões. Que a gente consiga, nessa encarnação, estar ligado à vida religiosa de maneira mais autêntica. A gente não está aqui para viver personagem, minha gente. Vamos viver o que há para viver, que somos nós. Aquilo que sentimos, aquilo que pensamos e agir da melhor maneira como nós conseguimos. Mas com autenticidade, que sejam movimentos nossos, autênticos. Porque ganhar um aplauso dos outros, gente, aplauso da mesma maneira que chega, vai embora também. E o indivíduo que constrói a vida baseado nisso, o indivíduo fica mais esvaziado ainda quando perde a plateia, ou quando perde a aprovação dos outros. Boa noite para todos nós.